qual era o estado atual da maturidade de dados de vocês? Eu acho que a maturidade em termos de padronização, uso, casos práticos, era bem baixa. Quando eu não conseguia nem saber como é meu custo, minha receita, a gente não conseguia nem ambicionar discutir. Então acho que tirar essas coisas da frente mudou o nosso nível de maturidade e nos colocou num ponto onde alavancar ainda mais ficou muito mais fácil, porque agora a gente tem foco, tem tempo, tem coesão na liderança ali para avançar mais, né? Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. A gente trabalhando aqui na The House no mercado, né, a gente conversa com diferentes empresas, diferentes clientes, diferentes indústrias, né? E um tema que sempre vem à tona, principalmente nas empresas que estão começando a jornada de dados, ou no mínimo estão interessados por AI, ouvindo ChatGPT, ouvindo Machine Learning e outros temas aí no mercado, como começar, como fazer essa jornada, como conduzir os passos, como não gastar muito dinheiro e não ter retorno, né? Então, hoje, estou aqui com 3 amigos que estamos trabalhando juntos aqui numa jornada muito interessante e que a gente quer compartilhar com vocês para tentar elucidar algumas dúvidas e comentar também um pouquinho dessa jornada como um pano de fundo para suportar uma transformação estratégica de negócio que o pessoal que está aqui com a gente vai tentar comentar um pouquinho. Antes de passar para a apresentação aqui, para pedir para os 3 se apresentarem, queria primeiro agradecer todo mundo. A gente já está no 7º episódio, né, do Pod House. Queria agradecer todo mundo pela audiência nesses outros 6 episódios. Para quem ainda não assistiu algum deles, convido a assistirem, porque tem muito conteúdo legal, tem ética no uso de dados, tem jornada de adoção, tem alguns casos específicos, tem um pouco de saúde também, outros usos dentro de saúde. Então eu convido, tá nos nossos canais aí no YouTube, no LinkedIn e nos outros agregadores. Se inscrevam no nosso canal, batam aí no sininho, porque muitas novidades virão nos próximos episódios. Caio, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite. Eu sou o Caio Varranian, eu sou diretor da indústria de saúde na The House. É um prazer poder receber hoje 2 pessoas ilustres dentro da indústria e que têm um compromisso muito significativo com a transformação do sistema de saúde através do uso de dados, né? Só reforçando o que o Fábio falou, se inscrevam, é muito importante para a gente o engajamento nas redes para saber que o que a gente está fazendo tem valor para vocês, tá? Então eu vou pedir primeiro para o Rui se apresentar. Obrigado, Caio. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rui, eu sou engenheiro de produção, estou trabalhando no setor da saúde na Hospital Care, que eu já vou contar um pouquinho o que é há quase 2 anos. Nós somos hoje uma empresa de 10 hospitais, 10 unidades de radiologia, um faturamento aproximado aí de 2 bi por ano, que está passando por um momento de reestruturação, reorganização do ponto de vista de gestão e modelo de operação, né? Então, hoje a gente tem um grupo de executivos composto por muita gente que já era do setor há muito tempo, que nem meu amigo Fraga aqui, e é especialista, técnico, médico, e gente que veio de outras áreas, de outros setores, muitos de nós engenheiros e outras funções também. E a gente está buscando com isso complementar, formar um time orientado à decisão baseada em dados, em analytics, e é nessa jornada que a gente vem vindo aí nos últimos, pelo menos, 2 anos, 2 anos e meio. Pô, genial. Dr. Fábio Fraga, por favor. Obrigado, pessoal, mais uma vez, como o Rui, agradecer o convite. Um médico no meio dessa loucura aqui, né, de engenheiro, pessoal de dados. Não sei por que vocês me chamaram, mas enfim, vamos estar juntos aqui, tá? Então, acho que, na verdade, eu sou entusiasta do resultado que isso tudo pode trazer para a gente, né? Como o doutor aí, pelo fato de ser médico, mas atualmente no empenho muito o meu tempo dentro disso, né? Eu atuo dentro da Hospital Care como responsável pelas nossas unidades do estado de São Paulo.
E comecei uma jornada aí de já há bastante tempo em outros segmentos da indústria da saúde, né? Tanto no lado de prestador de serviço, né? No lado de hospitais de grande porte, né? Como também no lado de tomador de serviço enquanto gestor de operadora de saúde, né? Algumas delas aí de bastante relevância no cenário nacional. Então isso me deu, acho que, uma vontade interessante de sempre estar pensando nas dores dos dois lados, né? E se esses dois lados não se encontrarem de alguma forma perene, né? A gente certamente tem muito ruído pela frente, a gente vai ficar num grau de ineficiência enorme, e acho que aquilo que a gente vai falar um pouco aqui, aquilo que a gente quer discutir na frente em trabalhar dado ou trabalhar informação, tende a dar mais significado para a gente conseguir trabalhar nos pequenos detalhes e conseguir criar um sistema sustentável. Legal. Obrigado mais uma vez pela presença. Acho que vai ser um papo muito legal aqui. Eu queria começar com vocês dando um pouco de contexto, tá? Para o pessoal entender, como você adiantou um pouquinho, o Rui, um pouco de contexto do que é a Hospital Care, que momento que vocês estão passando, tanto do lado da operação e gestão como do lado clínico, né? Para o pessoal entender o nível de transformação que está sendo feito. Legal. Cara, a gente teve há uns 2 anos atrás, mais ou menos, uma mudança relevante de rumo estratégico e de mentalidade, de diretriz, né? A Hospital Care, vou voltar um pouquinho, né? Ela é uma empresa de 7 anos. Ela é uma empresa jovem, mas composta de ativos muito antigos, né? Vocês conhecem, a gente tem hospital de até 200 anos, né? Um hospital lá em Florianópolis. Uau. O Veracruz, que é o nosso flagship em Campinas, já fez 80 anos no ano passado. Então, apesar de ser uma empresa jovem, é uma empresa composta de ativos antigos, culturas diferentes. A gente atua no mercado regional do interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? Então, a tese era um pouco levar modelos de gestão mais sofisticados, mais profissionais para regiões onde ainda outros grandes grupos não tinham chegado. E aí os primeiros 5 anos da companhia foi basicamente baseado em uma mentalidade expansionista, em cravar território nessas regiões, normalmente nos hospitais melhor referenciados de cada uma dessas praças, ou pelo menos o segundo ou o terceiro com grandes capacidades de turnaround. A gente hoje tem, como eu estava falando, são 10 hospitais, aproximadamente 1.100 leitos operando. A gente ainda tem no portfólio, né, 10 clínicas de imagem, a gente tem 2 clínicas de oncologia. Então a gente também busca criar uma espécie de ecossistema em cada uma dessas praças para suprir uma necessidade um pouco mais completa de cuidado, né? Em Campinas, que é nossa principal praça, a gente também tem plano de saúde. Às vezes passa um pouco desapercebido nos principais materiais institucionais, né? Nossa estratégia é muito voltada à prestação de serviços, mas a gente também tem plano de saúde, a gente também tem iniciativas de gestão de saúde populacional, de value-based healthcare. Então, a gente está construindo um modelo de ecossistemas regionais com grande relevância, buscando modelos de gestão mais profissionais, mais sofisticados. Quando deu esses primeiros 5 anos, primeira fase mais expansionista, teve uma mudança relevante no nosso corpo de executivos, né? O Melzi, que era nosso ex-CEO, foi para o conselho. Fernando Machado, nosso atual CEO, assumiu. Ele era antes diretor de M&A em expansão da Hospital Care, então ele participou da primeira fase muito ativamente. Fraga ajudou muito nessa época também. Migrou para CEO e de lá para cá a gente fez um belo de uma reorganização. Eu cheguei há menos de 2 anos, né, na companhia, né? Eu acho que dos diretores executivos, diretores, acho que mais da metade não tem 2 anos Sim. na casa ou na função, né? Então é uma companhia bem renovada, e nessa renovação um dos pilares principais é gestão baseada em dados e analytics, né? Hoje nossa estratégia é muito pautada em dados, analytics como um pilar muito relevante, experiência a nível de serviço como outro pilar muito relevante, e eficiência operacional. Se der para traduzir em 3 termos, é isso, né? E a gente bate muito nessa tecla, a gente fala isso em todas as reuniões, e o fato de um dos pilares ser analytics, gestão baseada em dados, permeia também para todo o resto, né? Porque para poder avançar em nível de serviço, melhorar a jornada,
para poder melhorar a eficiência, a gente tenta pautar todas as nossas discussões em dados e informações. E eu sou um aficionado, né? Em outras companhias que eu trabalhei já me apelidaram de Rui KPI, então de tanto que eu enchi o saco para ter número para tudo. E, cara, nesse último ano, principalmente, né, nossa relação fez um ano, nossa parceria, um ano agora há pouco, né? Acho que o principal marco inicial foi a gente ter feito uma bela de uma migração de plataforma, de data lake, e nisso a gente acabou rehomologando, revalidando muitas das coisas. Estava comentando com o Fraga agora há pouco, quando a gente estava almoçando. Parece que a gente saiu de uma carroça para um carro 0 km muito bem equipado, um nível de coisa que já dá para fazer rapidamente. De uma Kombi, você falou, não foi de uma carroça, foi de uma Kombi. Mas era uma Kombi que parecia uma carroça. Então, cara, é isso. A gente está muito empenhado na jornada. A gente já tem casos de uso bem relevantes, né? Assim, para citar só um exemplo, o Fraga me complementa depois. Há 1 ano e meio atrás, a gente ia descobrir a receita do mês de janeiro, no dia 20 de fevereiro, 5 de março, e ainda ficava numa discussão entre todo mundo se era aquele número ou não era aquele número. Então, quando você tem o top line com esse nível de não credibilidade e não confiança no dado, qualquer outra coisa da gestão que vem dali para baixo era bagunçada, né? Isso, cara, pelo menos 1 ano, não, menos, uns 8 meses, 9 meses, é um problema eliminado, né? E hoje a gente tem receita D-1 no nível do prontuário. Então, genial. Assim, pode parecer um negócio muito básico, né? Pô, como uma empresa não consegue fazer gestão da receita, né? Uma empresa de 6 anos que a gente tinha na época. Mas, cara, muito da construção é do básico bem feito. Do básico bem feito a gente vai pro sofisticado. Então, acho que esse é um pouco o que a gente tem passado aí nos últimos meses e anos, né? Eu acho que de tudo que você falou agora, Rui, que é muito interessante esse contexto. Antes da gente falar sobre o ponto de vista estratégico do uso de dados, eu queria explorar um pouco mais a estrutura da Hospital Care e os desafios de criação de valor na ponta, que é para o paciente, né? Então, qualquer organização que cresce de forma inorgânica através de aquisições, e como você disse, 20 ativos, todos em diferentes níveis de cuidado, criando um sistema de saúde nas praças onde vocês estão, cria complexidades, né? Então eu queria perguntar, queria saber do Dr. Fraga. Diga lá. Como que na sua visão, Dr. Fraga, quando o grupo foi formado, qual era a sua, como médico na ponta, quais eram as suas aflições em olhar 20 ativos e pensar, eu fico imaginando, cara, como é que eu garanto o nível de serviço, de qualidade e segurança em uma operação tão capilar e tão grande ao mesmo tempo? Sim, e na verdade são mais de 30 ativos, né? Somado 10 de imagem, 10 hospitais, piora a coisa. Ambulatório, né? O negócio piorou um pouquinho, né? E assim, é uma somatória de partes que no meio do caminho também, se a gente não pode esquecer, isso para mim acho que é um fato absolutamente relevante, teve uma pandemia, né? A Hospital Care começou aí nos anos 97, 2017, tá 2018, melhor dizendo, né? E no meio do caminho, na hora que, em tese, a primeira etapa deveria ser o quê? Essa etapa de expansão exponencial, de busca de ativos interessantes, né? De tentar, a partir do primeiro momento, a gente já tentar integrar a forma como essas lideranças e liderados se veem dentro do negócio e partir depois para um processo de sinergia, um processo de uma integração mais forte, né? Que no meio desse caminho teve uma pandemia. No meio desse caminho a gente teve aí um retrocesso total de qualquer processo de aperfeiçoamento. A nossa preocupação naquele momento de pandemia era: vai ter remédio, vai ter oxigênio, vai ter respirador, né? E isso, após a pandemia, na sequência desse momento que foi uma tragédia mundial, sobrou uma tragédia local, né? Sobrou uma mudança do perfil até das pessoas, entrou-se muitos colaboradores de uma forma aguda para trabalhar, o movimento cresceu, o movimento diminuiu,
E depois a gente se viu com essa quantidade de ativos, né, que precisava de uma forma diferente ter uma integração maior, né, e com fenômenos culturais totalmente diferentes, né. A gente talvez, acho que uma das questões que eu acho que em algum momento deu um pouco de trabalho para a gente se integrar de uma forma mais plena, porque cada um desses principais ativos, de uma forma muito positiva, a gente tem por característica na Hostalcare, até o nosso teaser fala que é parcerias para toda a vida. Então, de uma forma geral, a gente não comprava a totalidade da participação desses hospitais. A gente fazia sociedades, né? E em fazendo sociedades, a gente sempre mantém um executivo local com uma capacidade de integração regional bastante forte, né? E a gente teve que, depois de um certo tempo, atender a expectativa desses executivos e dessas pessoas que trabalhavam dentro da organização a serem integrados. Só que essa necessidade, esse tempo de integração do Covid, acaba que forçadamente deu um protagonismo diferente também para as lideranças locais, porque eles tinham que resolver na ponta. Né? Então depois todo mundo sentou, zerou, né? E vamos agora então começar a fazer aquilo que já poderia ter sido feito com relação a dado, com relação a sinergia em compras, com relação a sinergia de políticas, com relação a propósito como um todo. Aí que talvez teve um recomeço, que não foi um recomeço societário, mas foi um recomeço operacional de fazer a coisa funcionar, né? E a gente tem perfis bastante diferentes, né? Perfis culturais bastante diferentes, os hospitais são diferentes, né? Então acho que a partir do momento que a gente se viu enquanto uma organização grande, né? E a gente realmente repactuou que agora tem que ir, a gente começou junto com a colaboração de todo o pessoal que está na nossa liderança em Campinas a de fato tentar gerar uma sinergia que precisava existir. Então, a cultura de um centro de serviço compartilhado, por exemplo, né, ele interfere muito na ponta, né, porque as regras mudam. Né? O que eu podia fazer, talvez eu não faça, se vou fazer, talvez não vai ser da mesma forma que eu fazia antes. Né? Então, tem toda a integração, a gente teve a integração de sistemas, né, todo o back-office de todo o transacional financeiro, migrações de coisas para dentro da sede, e isso aí foi um outro desafio que acho que hoje em dia a gente está numa posição de muito mais calmaria. Hoje, nesse aspecto, a companhia segue com essas decisões tomadas mais recentemente, até com esse fato dessa parceria nossa em estar aqui, a gente consegue sedimentar um substrato para a gente conseguir ganhar mais eficiência agora, que acho que agora daqui para frente as eficiências não são massificadas, elas são bastante milimétricas. Né? A gente, pós-Covid também, a gente encontra um mercado que pressiona muito o sistema de saúde. Né? Houve uma escassez de caixa no mercado, né, com relação às operadoras que aumentaram a sua sinistralidade, né? Então agora a gente tem que ser muito criativo, né? Então trabalhar dado, trabalhar custo, conhecer o nosso custo, conhecer as nossas alavancas, né, onde a gente consegue apertar o ponteiro para a direita ou para a esquerda, né, é que vai fazer a diferença, talvez nossa, com relação a uma organização concorrente que não tenha condições de fazer ajustes tão finos quanto os que a gente espera conseguir fazer daqui para frente. Excelente, excelente. E dentro dessa linha, né, falou-se muito de integração. E acho que falar de integração, sem falar de integração de dados e de informação, com essa capilaridade, conta pra gente um pouquinho, aí acho que esse recorte que o Rui bem falou, né, de 2 anos, dos últimos 2 anos, qual era o estado atual da maturidade de dados de vocês naquele momento? Para viabilizar justamente esse propósito de... Achei ótimo o que você falou, né, de ser mais eficiente, ter visibilidade do resultado, de entregar uma experiência melhor e garantir a qualidade e a segurança, né, na ponta, né? Como que era esse estado? Eu acho que a gente teria que dividir em alguns aspectos, né? Eu acho que a maturidade em termos de padronização, uso, casos práticos, era bem baixa. Essa foi minha visão quando eu cheguei. Cara, pelo que eu converso com o pessoal, eu acho que as opiniões não são muito diferentes. Uhum. O principal aspecto que eu acho que eu pontuaria mais de forma mais positiva em termos de maturidade, mas é uma condição quase que intrínseca ao setor,
é a profundidade e a quantidade de dados disponíveis, né? Eu venho do varejo, né? No varejo, a gente gastava rios de dinheiro para ter o dado do cliente, né? Os programas de loyalty, troca de selinho, enfim, cara, tudo isso custa dinheiro. E tudo isso era para capturar o CPF do cara. Um dado. Que daí você pode correlacionar com um monte de outros, mas era para capturar um dado. Na prestação de serviço de saúde, a gente tem o CPF por obrigatoriedade de todos os pacientes e mais um monte de outros dados. Então, tendo um campo mais vasto para explorar, eu acho que até penaliza um pouco mais a maturidade de quanto e como a gente usava. Cara, eu já tinha, né, capacidade de usar e a gente não usava da forma correta. Isso a gente pode falar em diversas frentes do negócio. Eu estava dando exemplo da receita, mas não é que a gente não fazia gestão da receita localmente, é que os idiomas falados eram diferentes. E aí, contabilmente, a gente ia contabilizar uma receita no fim do mês para o Hospital de Sorocaba, e eles estavam acompanhando no sistema de BI ao longo do mês um número que na soma dos 30 dias dava outra coisa. É aí que gerava entropia e falta de foco e direcionamento para discussões mais importantes do que ficar questionando se o dado estava correto ou não, né? Custo, enfim, coisas mais de administração que a gente foi conseguindo tirar da frente. Eu acho que gera uma condição hoje de calmaria, né, para usar um pouco o termo que o Fraga falou, de paz para a gente conseguir falar de coisas mais relevantes, né? Começar a falar de tratar o dado do NPS, correlacionar o dado do NPS com o tempo de espera no pronto-socorro. Que é coisas que, quando eu não conseguia nem saber como é meu custo, minha receita, a gente não conseguia nem ambicionar discutir. Então, acho que tirar essas coisas da frente mudou o nosso nível de maturidade e nos colocou num ponto onde alavancar ainda mais ficou muito mais fácil, porque agora a gente tem foco, tem tempo, tem coesão na liderança ali para avançar mais, né? A gente tinha que tirar algumas barreiras que eram muito... que atrapalhavam demais, né, na discussão. Então acho que essa é a principal evolução que dá para ver assim, nos últimos meses, né? E eu acho que eu diria que a maturidade hoje ela tem tudo para ser alta. Mas a nossa ambição é enorme. Então, se eu falar que é alta, a gente está mentindo para a gente mesmo aqui. Assim, eu acho que a gente já tem casos de uso legais, mas a gente ambiciona muito mais. Então, a gente saiu de uma maturidade muito baixa e agora a gente tem um mindset e uma condição que vai permitir a gente chegar a uma maturidade alta em pouco tempo. Que eu vejo também, assim, nenhum dos hospitais que a gente tem no nosso portfólio, e raros hospitais no Brasil tiveram um crescimento planejado, organizado, né? Eles são geralmente frutos na maioria deles até, hoje em dia a gente tem um advento de grandes redes, né? O mercado brasileiro foi aberto até para o investimento externo, veio IPO, veio uma série de coisas, né? Mas a maioria dos hospitais são adventos de médicos bem-sucedidos. Começo de uma comunidade, muito bem, eu fui bem, eu resolvo juntar com mais 2 ou 3 amigos, ou tem todo o lado filantrópico das Santas Casas, mas geralmente você não cria um hospital com um desenho de bolo pré-formatado e pronto, né? Então, dados no nosso dia a dia, na homogeneização da Hostal Care, os conceitos mínimos eram muito diferentes. A forma como você lança, como você contabiliza um paciente, se ele é medido meia-noite, se ele é medido a hora que ele chega, o que é tempo de permanência, que hora que começa o tempo de espera de uma consulta, na hora que eu chego, na hora que eu abri a ficha, né? Parece ser uma besteira e é uma quantidade estrondosa de informações que são lançadas e são lançadas sem um processo bem definido, em cima de práticas regionais ou de interpretações muito individualizadas. Que na hora que você puxa aquele negócio lá, vende tudo, né? E aí, se vende tudo, você não consegue. Então, primeiro, para tudo, né?
Aí a importância de um núcleo central de informação para poder, na primeira etapa, colocou lixo, cospe lixo, né? Uhum. Então, a primeira etapa de dar uma organizada um pouco disso, eu acho que a gente está agora bem direcionado em poder, além dessa parte toda transacional financeira, que é importante para a sustentabilidade, a gente tem que entender que imagem que eu tenho nessa garrafa, que imagem eu não tenho, né? E aí a gente já começa a brincar bastante na parte também assistencial, na parte daquilo que o Rui bem falou, que é um dos nossos dogmas, que é de verdade, essa experiência desse paciente, mas não dessa forma pasteurizada, a experiência, não, de fato, olhar para essa jornada, entender os gaps que a gente tem, tentar ser bem ativo, né? Tentar ser bem produtivo naquilo que a gente faz e aproveitar melhor as nossas qualidades. Acho que essa eficiência operacional, esse foco absoluto naquilo que é feito dentro do hospital, pautado com aquilo que a gente está discutindo cada vez mais junto com vocês, da dado, da inteligência, da capacidade de decisão, de conversão de fatos que não estão caminhando no melhor caminho, acho que não dá para viver sem isso, e a partir do momento que a gente passa a ter contato a decisões tomadas com base nisso, né? Por que eu estou fazendo A ou B? Por que eu estou te penalizando ou te enaltecendo em cima de uma informação clara e mostrar para o time, né? Que é para lá que a gente vai. Acho que aí a coisa começa a pegar tração e acho que é um caminho irreversível. Legal. Eu queria voltar lá atrás, um ano atrás. A gente já foi dois, agora... Um ano atrás, eu acho que a primeira ou segunda reunião que eu fiz com você, Rui, e com o Fernando, o que ficou claro para mim era que existia como existe ainda, né? Mas existia uma ambição do tipo, eu quero tomar melhores decisões, né? Eu preciso tomar melhores decisões baseadas em dados, em analytics, etc. Eu meio que cansei do feeling, né? Mas eu não consigo hoje porque eu não tenho uma infra, né, uma arquitetura que me permita fazer isso ou em escala, ou no tempo que eu preciso, com a agilidade que eu preciso, enfim, né? E aí, enfim, aí entrou o projeto depois e tudo mais. Mas nesse um ano atrás, vocês tinham claro a visão de onde vocês queriam chegar? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que está vendo a gente que não deram o primeiro passo, né? Alguns porque não acreditam, outros porque não tem visão do budget que vai ser necessário, outros porque não tem visão, não tem uma clareza do ROI, mas vários e muitos porque não sabem onde quer chegar. E não necessariamente isso é um problema. Por isso que eu queria, por isso da pergunta. Não, e a resposta, para ser bem simples e objetiva, é não. A gente não sabia. A gente tinha, obviamente, vários desejos, imaginava um monte de coisa, né? Não é um tiro totalmente no escuro. Mas você sabe, o alvo tá por ali, deixa eu tentar começar a chegar em algum lugar. Assim, a clareza que a gente tem hoje, tendo avançado esse um ano de jornada, fazendo muito mais gestão baseada em dados, fatos, análises e discussões, é muito maior, muito maior. Vou te dizer que é 100% precisa? Ainda não eu acho que não, e acho que nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque o negócio é muito dinâmico, ele vai mudando, o ambiente vai mudando, as condições de contorno vão mudando. Mas a gente tem muito mais segurança em falar os 3 pilares da estratégia nossa que eu estava falando, em falar, cara, onde que a gente vai investir o ano que vem, por que vai investir aqui, por que vai investir ali. A discussão de CAPEX, né, que é uma discussão ultra importante em qualquer companhia, é muito mais organizada e muito mais baseada em diretriz e em fatos, né? Antes era um pouco mais de desejo ali, de conhecimento pessoal de cada um que estava envolvido na discussão, mas isso, óbvio, ainda vale, né, conta muito, mas quando você soma isso a uma clareza de número, de dados, de visão de futuro, você potencializa, né? Hoje, para a gente sentar e discutir investimento para o ano que vem, provavelmente a gente vai convergir na maioria das propostas de projeto, né? Então, antes era mais difícil isso. Então, cara, quando a gente falou
vamos por esse caminho. A gente imaginava coisas, mas a gente não sabia muito bem onde que ia dar, não. E hoje a gente está ambicionando dar outro passo, né? Inclusive numa nova onda da parceria com vocês. E, cara, eu tava discutindo com o Fraga agora, vindo de Campinas para cá no carro. Por isso que eu tava falando que a gente discorda bastante. Eu tava falando uma coisa e tava falando outra. Então, óbvio que a gente não tem a clareza absoluta, mas sim, a gente sabe que a gente vai um dia chegar lá e a gente tá de acordo que a gente vai se ajudar a ir para lá. Então, não dá para saber muito antes de começar a andar no trilho, né? Sim. Uma coisa que é interessante, aí só para o pessoal entender aqui a próxima pergunta que eu vou fazer. A gente, junto com o Hospital Care, a gente conduziu um projeto de migração, né, como o Rui falou, de Data Lake, de uma tecnologia para outra, e em paralelo, geração de alguns insights, em especial eficiência do time assistencial e algumas outras coisas que a gente vem trabalhando. E uma coisa que foi, na minha visão, chave, eu queria ouvir, eu estou falando muito do meu lado aqui, mas eu queria ouvir de vocês, foi a escolha de um caso, que foi o caso do fechamento, né, para direcionar essa migração, né? Porque na prática, a gente estava falando muito de arquitetura de dados e tudo mais, e às vezes você perde o viés do negócio. E essa coisa, se você não tiver o viés do negócio, você pode se perder. Muitas empresas que a gente conhece, eu quero fazer um lake. Mas por quê? Não pensei muito bem, eu só sei que eu preciso consolidar esses dados. Se você não tem uma clareza de caso de uso, não precisa ser hiper claro, mas uma clareza e uma direção, você perde o foco nisso, né? E para a gente foi muito importante porque assim, delimitou claramente um escopo, né? Delimitou prazo, e aí a gente fez a coisa acontecer e depois evoluiu. E eu queria saber, na visão de vocês, a importância de ter um caso, né? O caso de uso que a gente fala, que foi o do fechamento para direcionar a migração. Eu acho que tem aproveitando a pergunta, Fábio, uma reflexão importante aí, né? A gente tinha uma ferramenta, um modelo implementado que, cara, não estava da forma que a gente gostaria. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, extrair dele um uso importante, Exato. Que era a apuração de receita para o fechamento mensal. E aí, ter direcionado a migração e a evolução dessa plataforma de Lake, baseado nesse caso de uso, também porque o fato de a gente ter criado, ele criou uma dependência. Exato. Então, quando você começa a avançar em coisas nesse nível, né, de analytics, você vai criando dependência. Você começa a falar, cara, se eu não tiver a nossa plataforma de command center ligado de manhã no hospital, não funciona. Você não pilota o avião sem o painel de controle, né? Então, eu acho que foi muito mais ali uma necessidade de, cara, eu já para eu funcionar, esse negócio tem que funcionar. Então, se eu vou migrar, ele não pode deixar de funcionar, porque senão tudo cai por terra, né? Então, acho que teve muito a ver com o fato de a gente, nessa jornada de evolução e criando dependência de algumas coisas, como a gente tem, por exemplo, do nosso command center para funcionar no dia a dia, né? Acho que absolutamente. Acho que a gente chegou... Acho que até voltando a falar um pouquinho o que a gente esperava ou não, acho que a noiva está tomando forma, né? Então, aos poucos as coisas estão caminhando, estão ficando mais claras, né? Então a gente consegue se arriscar um pouco mais e saber melhor aquilo que a gente quer fazer, né? Num dado momento, talvez a gente ainda estava precisando de uma definição clara que o nosso próprio negócio tinha que dar, né? Então, até quando o Rui fala do CAP, o que seja, a gente já está bem definido, que as alavancas já estão bastante claras, né? Quais são as avenidas que a gente vai percorrer, né? E nesse caminho, absolutamente, falando da questão que até que é um pedaço que eu sou bastante entusiasta, que é essa questão do modelo de gestão que é um outro pedaço, né? Para onde que a gente vai, o que a gente quer, mas como que a gente quer operar, né? Como que a gente quer operar os nossos hospitais? Eu acho que isso para nós hoje tem uma clareza bem maior, né? A gente sabe mais ou menos qual é o nosso jeito de ser, digamos assim, e absolutamente isso aí se baseia, a gente não amanhece o dia sem uma série de insights em tempo real para a gente acompanhar de fato como está indo agora, como está toda a situação ligada ao hospital. Então acho que
a gente não vive sem essas informações, a gente pilota muito em cima disso, a gente tem um ganho de eficiência homérico, né? E o legal, principalmente puxando um pouco, assim, a gente já volta nos outros temas, mas falando, por exemplo, que o Rui me provocou aqui do Command, de informações em tempo real do dia a dia do hospital, o mais bacana, a partir do momento que a gente começa a passar o tempo operando em cima disso, é a gente conseguir ver, de fato, ganhos reais, até mesmo de volumetria, consequentemente financeiros, consequentemente imagem, na transformação de hospitais com potencial menor de geração de resultado para hospitais basicamente bastante plenos, né? E com uma nítida vocação de funcionar baseado nessa sinergia e nessas eficiências. Então, a gente tem um modelo hoje, né? Um lado muito mais centralizado, transacional, que está lá puxado pelo Rui, puxado pelo nosso time de dados, né? E um lado de pegar a aplicação desses dados e usar lá na ponta naquilo que a gente busca, que a eficiência operacional tem que acontecer bastante nos campos, né? Exato, onde que a coisa está andando lá. Aqui a gente cerca, a gente trava as estradas, né? Mas lá no serviço de ponta, se a pessoa não tiver uma informação boa para tomar uma decisão, a gente vai tomar decisão não ótima, né? Então a gente está exigente com isso, né? E isso tem dado bastante certo. Pegando dentro dessa linha da ferramenta, né, que a gente comentou, acho que tem um ponto que vale ser destacado, né, e que na minha opinião é um fator chave de sucesso da jornada que vocês escolheram seguir, que dado a estratégia, ficou claro que vocês deveriam ser os donos da informação disponível e nunca reféns de qualquer plataforma. Acho que esse era um ponto fundamental. E que a inteligência construída em cima desses dados, ela seria fundamental para o atingimento da ambição. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é o mais importante e que diferencia o sucesso de projetos na estruturação de data lakes, né? Ou seja, é menos sobre a tecnologia que está sendo escolhida e mais sobre o modelo de governança e de gestão sobre esses dados que nós estamos que estão sendo definidos de forma corporativa, né? E acho que um outro ponto é a escolha sábia de um caso de uso para começar, porque ele vai destravar valor para outros casos de uso futuramente, né? Ou seja, essa orientação de negócio é que tende a acontecer, e não o contrário, né? Analytics e IA não direciona a estratégia de negócio, é a estratégia de negócio quem tem que direcionar a aplicação de analytics e inteligência artificial dentro de uma corporação. Então isso eu acho que é na minha opinião, talvez a decisão que coloca vocês em um momento de segurança e de capacidade de evolução muito grande, né? Então, esse ponto eu gostaria de deixar claro para quem está vendo a gente aqui, quem está pensando nas suas próprias jornadas de evolução da plataforma de dados e em se preocupar muito em ouvir o que o negócio precisa e como que eu posso ajudar e ter foco no final, né? E me fala, a gente falou um pouquinho, agora eu consigo fazer fechamento em D-1, eu consigo fazer acompanhamentos, né? A gente tem prioridades. What's next? Assim, na visão de vocês, assim, quais são os caminhos que vocês hoje idealizam do uso de dados aqui? Acho que parte da resposta passa por horizonte, né? Então, se antes eu demorava 20 dias para descobrir minha receita, hoje eu descubro no dia seguinte, daqui a pouco eu vou estar querendo prever ela, né? E daqui a pouco eu vou estar querendo fazer alguma coisa para mudar, para influenciar o que eu estava prevendo ser diferente. Então com certeza é a camada, a fronteira, próxima fronteira de evolução, é isso. Cara, beleza, agora eu sei. Dado que eu sei, como é que eu crio uma lógica de estatística, análise para prever, e depois que eu prever, o que eu faço para mudar o que eu estou prevendo? Então, talvez o caso de uso que a gente está trabalhando agora, inclusive junto,
um modelo de predição de demanda para dimensionamento de recurso, que faz todo sentido para o momento que a gente vai entrar agora de baixa sazonalidade e para o economics, né, do nosso tipo de negócio, né, que é um negócio mais baseado em custo fixo. Então, quanto mais eu conseguir variabilizar, melhor. Então, eu acho que a principal fronteira de evolução é conseguir não só saber o que está acontecendo, é começar a imaginar o que pode acontecer para depois começar a influenciar o que teria acontecido se não tivesse feito nada ou não tivesse atuado de maneira diferente. Bacana. E aí nessa linha, eu acho que a gente está em diferentes escalas bastante alinhado, né? A gente fez até uma visita numa grande empresa da área de tecnologia essa semana para entender um pouquinho o processo de produção, entender uma série de coisas, né? E aí isso te traz uma série de insights, né? Então, da mesma forma que, digamos assim, um planejamento de futuro, de sustentabilidade financeira, ele precisa do dado, né? E a gente falou um pouquinho aqui da experiência do paciente também. A gente falou da experiência que é importante para a gente, esse ser humano estar satisfeito e seguro, né? E aí a gente já começa também sempre analogamente fazer as mesmas coisas. Então a gente já está trabalhando de uma forma bem objetiva para a gente entender se, dado o funcionamento, por exemplo, né, de um plantão, de um pronto-socorro, que é um ponto muito sensível dentro do hospital, você já ter alguns flags lá que te mostram às 10 horas da manhã se vai dar bom ou vai dar ruim, vamos dizer assim, né? De acordo com a sua capacidade produtiva, dado uma frequência estatística de atendimento, né? Dado a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu já preciso me mexer agora, né, para o paciente que vai ser atendido às 18 horas e não ficar insatisfeito ou inseguro na jornada dele dentro do hospital. Então, acho que a gente consegue transportar da mesma forma de planejar o workforce, planejar nossa força de trabalho, dado um comportamento estatístico de acesso da população. A gente consegue fazer isso na visão mês, mas a gente também quer fazer isso na visão dia e talvez na visão próxima hora, o que vai ser, o que não vai ser, e conseguir atacar os gatilhos, talvez lá no ponto nevrálgico. Por que essa garrafa d'água não ficou bonita? Porque talvez a pessoa que é responsável pelo rótulo nesse dia não estava boa, então vem cá, eu vou tratar o rótulo, né? De forma que isso aqui saia pronto, não vou esperar a garrafa ficar pronta para ver que o rótulo ficou torto porque eu não agi em tempo real. Então acho que diferentes escalas, diferentes pontos, e tudo isso trabalhando nesse ciclo de informação, né, se complementam. Se complementam desde a origem do primeiro negócio, do primeiro cliente, até lá na frente em rodar uma roda grande, né, que a gente vai ter que fazer um movimento pesado para a gente poder fazer uma mexida em escala, mas que começa numa somatória de pequenas partes. Agora, tem um desafio brutal de cultura e gente, né? Porque, cara, é muito fácil 2, 3 pessoas conversando, vendo o valor, chegar num acordo. Só que a gente é uma empresa intensiva em mão de obra, né? A gente tem quase 8 mil funcionários. Para fazer 2, 3 pessoas é fácil. 8 mil pessoas pensarem dessa maneira, assimilarem que é assim, começarem a agir assim, depois começarem a agir naturalmente assim. Sim. É um trabalho brutal. Hoje, do ponto de vista de ambição de dados, eu acho que é um pouco isso de horizonte de tempo, tal, até intradia para alguns dos processos, mas de gestão da mudança e de como fazer isso entrar mais na rotina, eu acho que é o segundo grande desafio de como alavancar a gestão baseada em dados, né? Porque, cara, assim, a rotina do dia a dia, paciente chegando, cara, é problema a todo momento, ela distrai você fácil do foco e do objetivo. Então é uma jornada de mudança que custa muita energia, né? Custa muito esforço. Tem um ponto que eu queria aglutinar duas conversas aqui, que foi um pouco do que o Caio falou de como fazer, como é importante o caso de uso, né, e tudo aquilo. O direcionamento do negócio, e com o que você falou agora de gente e cultura, né?
Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque tem um fato na Hospital Care que é muito curioso, que eu não sei se todo mundo percebe, que é o seguinte. Invariavelmente, nas empresas, quando a gente vê, o Data Lake fica embaixo da TI. Né? Na Hospital Care não é diferente. O Lake está embaixo da TI. Porém, o responsável principal pelo Lake não é um cara de arquitetura de dados. É um business partner, né, que é o Otávio, para nomear aqui. Ele é o principal cara. Né? Valeu, Otávio, pela ajuda no projeto. Por que eu tô falando que... Por que eu tô trazendo esse ponto? Porque, na prática, esse fato faz com que o Lake não seja da TI. O Lake seja dividido entre a área de tecnologia e a área de informações gerenciais por ali. Né? E isso é um fato que, por mais que você tente montar um Lake 100% controlado, você precisa de uma governança de tal forma que você garanta a qualidade do dado, mas você, por definição, tem que democratizar o acesso. Né? E isso, e eu imagino a resposta, mas eu vou perguntar, se vocês pensaram desse jeito quando vocês definiram que ele era o dono do Lake. Eu imagino que não, mas enfim. De novo, né? Para ser simples e objetivo, a resposta é não. Cara, a gente vai aprendendo muito ao longo do percurso. Sim. A gente tem uma mentalidade na Hospital Care. Quando você trata o dado pelo dado, ou quando você é viciado só em análise, em PowerPoint, você fica ali andando em círculo, meio paralisado. Tal. A gente tenta quebrar esse tipo de rotina andando para frente mesmo, sem saber exatamente qual que é o próximo passo. Né? Então, de novo, não. Mas aí você vai aprendendo durante o percurso. Né? E várias decisões a gente vê, puta, essa daqui foi boa. Várias a gente fala, cara, tem que ajustar um pouquinho por ali, um pouquinho por aqui, para não perder o ritmo. Né? Então, a gente sempre se monitora para não cair nesse risco de usar o dado pelo dado, o painel, a cor do painel e ele tá atrás na foto. Isso para nós não é importante, né? É importante a discussão, né? Falar, cara, por que a gente quer que a fila do PS demore menos de 15 minutos? Depois, se o gráfico é vermelho ou azul, se ele aparece, se ele vem por mensagem. Cara, é o gosto do freguês quase, né? E aí gera um outro fator, né? A gente evoluiu muito na curadoria do dado, na disponibilização do dado, e a gente não quer podar o uso. Então, hoje, a gente está num momento onde a gente multiplica um pouco a quantidade de coisas para olhar a mesma informação. Se a gente garantir a curadoria e a qualidade do dado, isso não é um grande problema a princípio. Mas em vários dias, quando a gente fecha o mês e a receita do mês inteiro está disponível no painel para a galera olhar, dá tráfego intenso ali e começa a cair. Cara, sério, cai. É sério, agora que a gente fechou setembro foi assim. Por quê? Porque, cara, não tem só um painel desenhado para ver a receita. Às vezes o comercial de Campinas falou, tá abrindo, eu quero ver a receita desse jeito, mas eu vou puxar aqui um adendo para ver também a cardiologia separada e tal. Aí vai multiplicando. Por enquanto, a gente não está podando, porque a gente quer incentivar o uso e criar a cultura. Mas gera um novo desafio. A gente previa esse desafio antes? Não. Não dá para saber, né? A gente achou até que ia demorar mais para o uso ser tão intenso, né? Mas aí, à medida que você vai andando, você vai vendo. Em janeiro é mais tranquilo. Fevereiro. Eu vi vários casos interessantes que podem ser simples do ponto de vista técnico, do ponto de vista de AI, mas que tem um impacto muito significativo, né? Seja em eficiência, seja na segurança do paciente. Tem desde uma série de monitoramentos que a gente acaba fazendo em tempo real e com uma série de alçadas de atuação, acho que é muito importante, não basta só ter a tecnologia, lógico que a gente tem as pessoas também, os processos, mas dentro desses processos muito claros os papéis e responsabilidades de cada um dentro desse todo, né?
E a gente vem crescendo nesse sentido. Então, a gente estabeleceu alguns critérios de entrega de valor para o cliente, né? Então, a gente consegue acompanhar muito de perto, né, com o nível de serviço que a gente está oferecendo, não só do ponto de vista de satisfação e tempo, mas também do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de experiência do paciente. Então, a gente consegue hoje, nesse instante, por exemplo, se um paciente está insatisfeito dentro dos nossos hospitais, ele recebe um push, né, no celular dele para ele dizer como que ele está agora, né? Então ele vai dizer de 1 a 10 qual é o seu nível de satisfação, um sorrisinho e tal. Então, isso daí, o mais legal é que não é só essa informação que o cliente responde, mas isso está ligado no Command Center, que na hora que vem uma informação amarela ou vermelha, a gente já age imediatamente para entender o porquê dessa percepção negativa, né? Nós temos partes de monitoramentos assistenciais que estão em evolução com o uso de dados, né? Onde a gente consegue descobrir se dentro do hospital tem algum paciente em potencial evolução, por exemplo, falando um termo médico, de uma sepsemia, que é algo que acontece aí, que é extremamente grave, né? A dimensionamento de volumes, né? Então, a gente consegue pegar um paciente que reinternou no hospital, lhe avisado, e para isso tem uma alçada de mensageria automática, uma alçada de intervenção. Então, isso faz com que esse processo assistencial, né, de uma forma não só de fluxo, uma forma de rentabilização, de uso de drogas de mais alto custo, de menor custo, né, faz com que a gente desenvolveu um modelo que a gente quer replicar de uma forma bem clara, né? A gente tem uma jornada que passa desde o monitoramento do tempo de atendimento, como a gente trabalha em hub, né, como a gente comentou agora há pouco. Nós temos outras iniciativas que passam, inclusive, por inteligência artificial em funcionamento, né? Onde nós temos aí alguns robôs que aprenderam a capturar uma série de oportunidades em cima de campos estruturados ou não estruturados, né? Se eu escrevo lá que eu solicito uma ressonância magnética no campo estruturado, está fácil. Mas o médico gosta muito de usar o texto livre, né? A rema. Exato. No que ele coloca lá, a gente também identifica isso e se antecipa a necessidade do paciente, a depender do tipo de exame, da gravidade. A gente faz um contato proativo com esse paciente, ele recebe um WhatsApp dizendo que identificou-se uma oportunidade de você precisar ser atendido mais rápido, né? Então tem uma gama grande de KPIs, de dashes, que são controlados por centrais de controle, né, que a gente tem hoje na grande maioria dos nossos hospitais. É um processo em constante evolução e que cada hora que ele acontece você descobre mais coisas, né? Então hoje a gente já tem situações, um paciente está internado no hospital, e se ele reporta que ele está com dor, né, é lógico que a enfermagem vai atuar em cima dessa dor, mas o Command Center já sabe que ele reportou dor, o nível de dor, e a gente se preocupa não se ele está com dor, a gente se preocupa se ele vai ser medicado conforme a prescrição no tempo adequado, né? Sinal que a gente agiu. Então é uma forma da gente englobar, né, enquanto instituição, né, e contribuir para a saúde e segurança desse paciente, para a segurança da atuação do profissional médico e também para a companhia agregar valor naquilo que ele presta. Não, legal. É legal o ponto, porque a gente falou muito de gestão, de eficiência, mas a parte assistencial nunca fica para trás, né? Então tem que andar par e passo mesmo. A jornada de dados às vezes está mais num foco, às vezes está mais em outro, mas o potencial de geração de valor é bem alto nas duas vertentes aqui. Pessoal, nem parece, mas já passou aqui o nosso tempo. Foi um papo tão fácil aqui que a gente nem percebe o tempo passar, né? Então eu queria agradecer primeiro vocês de terem topado vir para cá, dirigido aí desde Campinas. Então agradeço muito. E a parceria também que a gente está fazendo, acho que é uma jornada muito legal. Caio, obrigado também por ter dividido aqui. Eu agradeço. Posso só, acho que uma última coisinha só. Pode ir lá, falar, vai lá. Que eu acho que tem que, para sumarizar, que é muito importante, né? Acho que fica de aprendizado desse bate-papo super produtivo. Tenha foco, se preocupe com processos e pessoas, isso é fundamental, e não deixe se entusiasmar pela sofisticação da solução analítica. Se entusiasme pelo problema que você quer resolver. Se vai ser uma solução preditiva estatística, machine learning,
KPI, indicador, não importa. O que importa é atuar no problema. É isso. E ali para pegar o gancho do Fábio, cara, é importante começar, né? Não dá para ter tudo equacionado antes de dar o primeiro passo. Não dá. Mas depois você der o primeiro, você fala, putz, o segundo é por aqui, então. Depois do segundo, fala, o terceiro e o quarto é por ali. Aí o negócio vai fluindo. E eu estraguei o encerramento do Fábio. Não, mas então, não tem problema. Os encerramentos não planejados são sempre melhores. Então, pessoal, obrigado. Agradeço a audiência de todo mundo. Esse é o último episódio da primeira temporada. Então, se inscrevam no canal. Como é que fala? É season finale? É o season finale da primeira temporada. A gente vai planejar aqui os próximos episódios e a gente volta com mais papos legais aqui para vocês. Obrigado, pessoal, de terem vindo. Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Valeu. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.